Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Hoje estou aqui novamente para entregar uma mensagem a vocês. Uma mensagem de paz, uma mensagem para fortalecer vocês e uma mensagem principalmente de encorajamento. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que o tema escolhido foi o nosso chamado em Cristo Jesus. Eu gostaria de dizer que todos nós temos um chamado. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos separou. Ele nos escolheu antes mesmo de nos formarmos no ventre da nossa mãe. Ele nos separou antes mesmo de nascermos e nos designou para um propósito. E nós temos um propósito, nós temos um chamado aqui na terra. Nós não nascemos em vão, nós não nascemos para viver uma vida leviana, uma vida sem propósito. E nós, como os filhos de Deus, nós temos a responsabilidade de procurar viver o nosso chamado todos os dias da nossa vida. Amém? Primeiro eu gostaria de falar sobre o chamado coletivo. O chamado coletivo é aquele chamado que todos nós, cristãos, seguidores de Cristo, nós temos esse chamado igualmente. Esse chamado é um chamado que o Senhor Jesus disse na palavra: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E a Bíblia também fala, eu vou ler aqui para vocês a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Enfim, irmão e irmã, aqui diz que nós devemos ir para o mundo afora, pregar o evangelho, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu por nós, que o Senhor enviou o seu único Filho para morrer uma morte de cruz e para nos salvar. E nós somos livres por causa dele, livres do pecado, livres da condenação, livres realmente de todo mal. E irmãos e irmãs, nós vemos aqui, assim como diz a palavra em outra parte, que o Senhor Jesus fala que se nós crêssemos nele, nós faríamos ainda coisas maiores do que ele. E é isso aqui que diz a palavra. Olha o tanto de coisa que o Senhor Jesus diz que nós, que cremos nele, faremos com o poder e a capacitação de Deus. Então, irmãos, nós temos esse chamado coletivo, que é pregar o evangelho. E nós teremos a oportunidade de fazer isso em diversos momentos. Nós teremos a oportunidade, por exemplo, se Deus colocar uma pessoa no nosso caminho, de falar, de consolar, de realmente edificar, né, essa pessoa, de fortalecer essa pessoa com base no que a palavra do Senhor fala, com base nas experiências que nós vivemos com Jesus. E em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre o chamado individual. Cada um de nós tem um chamado individual. Deus nos fez com um propósito. Deus nos fez para cumprirmos um chamado que foi escrito por Ele para cada um de nós. E como descobrir esse chamado? Como saber esse chamado? Novamente, eu gostaria de dizer intimidade, irmãos.
Quando você tem intimidade com o Senhor, você vai aprender a ouvi-lo. Ele vai te direcionar através do Espírito Santo e você vai saber qual caminho seguir, você vai saber o que falar, você vai saber o que fazer e você vai estar assim cumprindo o seu chamado. Eu gostaria de ler na palavra, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, versículo 6. Assim ele fala: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então é isso, irmãos. Todos nós temos dons. Deus distribuiu através do Espírito Santo dons nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele distribui os dons de acordo com o seu querer. E nós temos dons, e nós temos que usar esse dom. Não só usar na prática, mas nós também podemos cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, refletindo Jesus através da nossa vida, do nosso falar, porque a língua, a boca tem poder sobre vida e morte. Nós devemos falar coisas boas, coisas edificantes, coisas que vão trazer vida, vão trazer paz, vão trazer alegria, vão trazer amor, os frutos do Espírito Santo. Nós devemos realmente refletir Jesus, dando amor, porque Jesus é amor. E Jesus falou: amem uns aos outros como eu os amei. Então, se nós amarmos uns aos outros, nós estaremos refletindo Jesus e nós estaremos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou e nos orientou a fazer. Então, irmão, irmã, meus queridos, eu gostaria de encorajá-los a viver o seu chamado, a viver o seu chamado coletivo. Ide e pregai o Evangelho, fale do Senhor, não tema, não fique calado, continue falando, não tenha medo, o Senhor está contigo. E cumpra também o seu chamado individual, use os seus dons para a glória de Deus, e que assim seja. Amém? Boa noite. Eu gostaria de desejar uma noite abençoada a todos vocês, que vocês sejam tocados por Deus e que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém.